Você sente aquele frio na barriga só de pensar em falar em público? Acredite, você não está sozinho. O medo de falar em público é um dos principais medos da humanidade. A maioria das pessoas tem mais medo de falar em público do que de morrer. Você sabia disso? Mas é possível mudar isso. É possível você tirar esse medo e ter confiança para se expressar. É necessário técnica, estratégia e treinamento. E neste vídeo eu vou te mostrar como é possível, com técnicas simples e com dedicação e constância, você construir a sua jornada do orador, um passo de cada vez, e desenvolver essa grande habilidade. Afinal, todos os grandes oradores foram também pessoas que escolheram desenvolver essa grande habilidade. Não foram pessoas que nasceram sabendo, mas pessoas que assumiram um compromisso em aprender a se expressar melhor. E neste vídeo é isso que eu vou te convidar, a viver a jornada de um orador. Uma jornada no desenvolvimento das habilidades da comunicação. A jornada para superar o medo e ativar a confiança para se expressar. Eu sou Daniela Cardoso, mentora de oradores e palestrantes, treinadora comportamental. E aqui, no canal Oratória de Impacto, eu te ajudo a reprogramar a sua mente para que você consiga se expressar de forma estratégica e confiante. E com isso, se torne um orador que impacta vidas. Vem comigo! É sempre assim. Um ano novo começa, um novo ciclo se abre e muitas das nossas questões começam a ser colocadas em pauta. Chegou a hora de quem tem medo de falar em público decidir: agora eu vou eliminar esse medo. Agora chegou a hora de ter confiança para se expressar. No novo ciclo, tem muita gente que diz: eu não vou mais cometer os erros que eu cometi no ciclo passado, do ano anterior, quando eu perdi muitas oportunidades para falar em público. Agora sim, eu decido mudar. E o que eu vou fazer de diferente? Por onde eu começo a eliminar esse medo? Por onde eu começo a ter confiança para me expressar? Por onde eu começo a desenvolver essas habilidades da comunicação? Começa com atenção. A sirene chama a atenção para isso. Chegou a hora de fazer algo. Chegou a hora de parar de desculpinhas. Chegou a hora de se tornar um adulto de verdade. Aqui é o momento onde nós separamos os meninos dos homens, as meninas das mulheres. É a hora de você, adulto, comandar a sua vida e deixar no passado aquilo que não te serve mais. O medo é algo que serve para te proteger. Por que nós temos medo? Nós temos medo porque queremos nos proteger de algo. Nós temos medo porque muitas vezes já passamos por determinada situação e temos a memória de que viver aquela experiência é algo ruim. O medo de falar em público muitas vezes surge porque você certamente já viveu alguma situação onde você não conseguiu se expressar. Pode ser que você tenha errado em público, pode ser que você tenha tido um branco, pode ser que você tenha tido, por exemplo, uma gagueira na hora de se expressar. E aí, teu cérebro criou essa memória de que falar em público é muito ruim. Pode ser que isso tenha acontecido. Cada um tem uma história de vida diferente e pode ser que a história de medo de falar em público de João seja diferente da história da Maria. Aqui eu estou trazendo alguns exemplos. O fato é que nós não vamos voltar ao passado. Nós vamos agora construir uma nova história. E a história que nós vamos construir de hoje em diante é a história de quem decide desenvolver a habilidade da comunicação. Então chegou a hora de você usar esse tom com um comando mental para sua própria mente. Um comando mental para você. E dizer para si: agora é a hora de desenvolver essa habilidade da comunicação. Agora é a hora de mudar. E na hora de mudar, você precisa entender que não vai mudar a mentalidade da plateia. Se você tem medo do julgamento e esse medo do julgamento te impede de falar em público, é preciso entender que você não vai mudar a mente da plateia. Você vai mudar a sua própria mente.
e parar de focar no julgamento excessivo e começar a focar nas possibilidades que a oratória pode te proporcionar. As portas que uma boa oratória de impacto pode fazer com que se abram para você quando você utiliza a sua voz. Eu sei que pode ser que você tenha muitas memórias de frio na barriga, as mãos suadas. Chegou a hora de criarmos uma nova memória. A memória de quem tem a possibilidade, o recurso e a técnica para se expressar. Quando nós falamos sobre começar a jornada do orador de impacto a desenvolver a sua oratória, a gente passa por esse processo de decisão. Eu decido fazer uma ruptura de um passado de medo e decido de hoje em diante construir a minha história desenvolvendo essa habilidade. E essa decisão você toma em um dia, e no mesmo dia você já começa a ter uma série de condutas, comportamentos e ações para se colocar em movimento. Porque o orador que impacta vidas, o orador de impacto, ele é um inconformado. Ele entende que a cada dia ele pode aprender a se expressar melhor. E a cada dia ele vai construindo essa jornada e se desenvolvendo. A partir de hoje, nós vamos trabalhar para mudar a sua mentalidade. Se você tinha uma mentalidade de medo, agora nós vamos trabalhar para te dar uma mentalidade de coragem, confiança e possibilidade. Comece a enxergar o palco, a oratória, como uma excelente ferramenta vantajosa para a tua vida. Comece a imaginar, pensar, perceber quais são as vantagens de falar em público. Quais são as vantagens de ter confiança para se expressar? O que você vai ganhar quando você se sentir confiante para falar? Certamente você vai conseguir expressar melhor as suas ideias. Certamente você vai conseguir gravar um vídeo como esse aqui. Certamente você vai conseguir compartilhar aquilo que sabe. Pode se tornar um orador, treinador, palestrante. Você vai conseguir se tornar um líder melhor, porque líderes também sabem falar em público com seus liderados. Você vai conseguir conceder entrevistas e se tornar, por exemplo, uma autoridade, referência na sua área de atuação. Comece a pensar nas vantagens de ativar a sua oratória, construindo essa jornada do orador. Nesse caso, nós vamos trabalhar a tua mente para algo que eu já mencionei e vou repetir aqui. Tirar o pensamento do medo para ativar o recurso de confiança. Essa mudança de mentalidade faz parte da verdadeira jornada do orador. Se nós não mudarmos essa mentalidade, se você não mudar a sua mentalidade, não adianta você aprender diversas técnicas de oratória. E eu sei que muitos de vocês que estão vendo esse vídeo agora, talvez tenham nos procurado porque queriam muitas técnicas, dicção, respiração. Isso vem depois. Se você aprende um exercício de dicção, por exemplo, que é muito importante para que você tenha clareza para se expressar, inclusive, um parêntese, aqui no canal Oratória de Impacto nós temos vídeos para falar sobre essa clareza e com exercícios de dicção também, é só você assistir. Vou pedir para deixar aqui na legenda deste vídeo, para você poder conferir. Mas não é só sobre dicção, é sobre mudança de mentalidade, porque tudo que você pensa te causa uma sensação que impacta na maneira como você age e como você fala. Por isso a mentalidade é tão importante. Se eu te entregar, por exemplo, um exercício de dicção e você aprender o exercício de dicção, mas não mudar a tua mentalidade, nada vai mudar. Porque embora tenha um exercício de dicção, tua mente continua alimentando medo, insegurança, incapacidade para se expressar. E uma série de outras crenças envolvem o medo de falar em público, como eu citei aqui. Por isso que é tão importante trabalhar nessas crenças possibilitadoras, mudando a tua mentalidade. Então eu te convido agora a fazer um exercício prático e escrever mesmo num papel quais são as vantagens de falar em público. Escreve aí uma lista de vantagens para falar em público. E eu te garanto, inclui até ganhar mais dinheiro. Você gosta de dinheiro? Eu gosto também. E a oratória me levou muito longe e me proporcionou muitas coisas. Um outro exercício prático que você pode incluir na tua jornada de desenvolvimento da oratória é começar a escrever no positivo todas as tuas sensações que são negativas e que são referentes à oratória. Exemplo, tenho medo de falar em público. Você vai escrever no positivo. Me sinto confiante para falar em público. Tenho medo de gravar vídeos.
Sinto-me confiante para gravar vídeos. Então você vai colocar todas essas frases. Todos esses exercícios que eu estou compartilhando com você, eles vão te ajudar neste início da jornada do orador de impacto para mudar a tua mentalidade. E eu sei que alguns aqui podem achar que isso é besteira, anotar esse exercício. E eu te garanto que ele vai fazer a diferença. Exercita, muda a tua mentalidade e assim tu consegues realmente estar pronto para as próximas etapas. É quando você vai aprender a técnica da oratória propriamente dita, dicção, respiração, linguagem corporal, roteiro de apresentação, palavras persuasivas, a técnica do storytelling, a técnica de Aristóteles, perguntas, tantas outras técnicas. Isso tudo vem depois. Se você não começa por esse processo de mudança de mentalidade, a técnica que você aprende depois, ela vai se tornar muito mais frágil. Ela não vai gerar o impacto na tua vida que você deseja. E seguindo para a prática, pare de pensar em perfeição e pense em ação. Todo grande atleta, medalhista olímpico, treinou muito para chegar até ali. E um dos exemplos que eu vejo como inspiradores são aqueles atletas que muitas vezes vão para uma Olimpíada, eles não ganharam a medalha olímpica, mas eles continuam treinando, eles vão para uma segunda Olimpíada, eles ainda não ganharam a medalha olímpica, e eles continuam treinando. E numa terceira Olimpíada, eles treinaram tanto a mente e o corpo, e aí sim, eles se tornam medalhistas. Mas o fato de eles terem passado por 2 Olimpíadas anteriores e não terem conquistado a medalha, não fez com que eles desanimassem. Eles continuaram treinando focados naquilo que eles queriam. E os atletas nos inspiram para que nós nos tornemos grandes oradores. Eles treinam muito e nós também podemos treinar. Exercício prático para você. Comece falando para pequenos públicos. Esses pequenos públicos podem ser 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. E assim sucessivamente você vai ampliando a plateia. Você também pode, dentro desses treinos e dos exercícios que eu estou te repassando, você também pode começar gravando pequenos vídeos de 30 segundos, depois de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, e assim depois você vai ampliando o tempo de gravação. Tenha um roteiro simples. Um roteiro simples, ele pode ter 3 tópicos e eu vou te explicar aqui quais são. Primeiro tópico, pergunta. Comece com uma pergunta. Exemplo, você tem medo de falar em público? É uma pergunta. O segundo tópico deste roteiro é uma frase de efeito. Pode ser uma citação direta ou indireta. Pode ser uma frase de sua autoria. E o terceiro tópico é um comentário sobre esta frase. Pergunta, frase de efeito e depois comentários sobre essa frase. Este é um roteiro muito simples que você pode usar para reuniões, para gravação de vídeos, numa conversa com amigos também. Você começa desta maneira e depois vai ampliando os ingredientes deste roteiro. Dentro desse exercício, você também precisa respirar. Respire. E por que a respiração é tão importante? Porque quando nós respiramos, estamos muito ansiosos e com medo, a respiração fica curta. Ela fica aqui no peitoral. A respiração certa para um orador é a respiração diafragmática, que ela trabalha o diafragma. E quando você respira, você oxigena melhor o corpo. Oxigenando melhor o corpo, você fica mais calmo. E um dos treinos mais importantes é o exercício de ativação da tua confiança. Treine a ativação da tua confiança com palavras de impacto, de comando, de força diante do espelho. Você é aquilo que você acredita ser. Então, se você acredita e declara sobre si o nível de insegurança que tem, assim você continuará alimentando a tua mente e reprogramando. Isso me faz lembrar de um cliente que eu atendi aqui nesta sala. Ele estava sentado aqui desse lado. E ele falava muito para mim, eu sou muito inseguro. A minha insegurança é muito grande. Eu sou muito inseguro. E esse sou muito inseguro, ele falava com tanta força e ele repetia isso diversas vezes. Na primeira sessão de mentoria individual, eu já falei para ele, vamos eliminar este padrão de linguagem. Nada de eu sou inseguro. Cada vez que ele dizia isso, é como se ele estivesse dando um comando para a mente, eu sou inseguro mesmo. Então vamos mudar. Eu estou desenvolvendo a minha confiança. Hoje eu sou mais confiante do que ontem. Esse cliente já tem quase 60 anos.
E um homem de quase 60 anos, com medo de falar em público, escolheu encerrar o ciclo de medo e ativar a confiança para se expressar. Ele sabe que ainda tem uma jornada pela frente, mas ele decidiu fazer a diferença. Ele decidiu, ele treinou, ele mudou a mentalidade dele e treina os exercícios práticos de dicção, de respiração, tantos outros exercícios que eu compartilho aqui no nosso canal com você. E esse cliente está prestes a fazer um discurso lindo. Nós estamos treinando para que ele faça o primeiro discurso. O depoimento dele já mostra como ele é dedicado e como ele realmente vai conseguir fazer o melhor discurso da vida dele, simplesmente porque ele escolheu viver essa jornada do orador. Ele escolheu começar e começou com uma decisão. Assim como você tomou uma decisão de assistir este vídeo até aqui. Agora chegou a hora de colocar em prática todas as orientações e dicas que eu compartilhei com você até aqui. Exercita, coloca em prática e eu te garanto que você vai sim se tornar o orador que impacta vidas. E se esse vídeo fez a diferença na sua vida hoje, e se você lembrou de alguém, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que também merece e precisa se tornar esse orador que impacta vidas. Curte, comenta e compartilha com aquele amigo. E deixa aqui o teu comentário. Valeu a pena até aqui? Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!